Recording is on. A paz do Senhor a todos os irmãos, que Deus em Cristo venha nos abençoar em mais uma aula do nosso curso de formação de obreiros da Assembleia de Deus, onde estamos estudando sobre o auxiliar de trabalho e o diácono. Hoje a nossa aula é o capítulo 5, Doutrinas Fundamentais da Assembleia de Deus. Então aqui nos irmãos vamos estar aprendendo sobre alguns requisitos, sobre doutrinas fundamentais, sobre os pontos, né, dotados pela Assembleia de Deus. E sem tomar muito tempo dos irmãos, que também é uma aula rápida, aqui vai falar mais sobre a Assembleia de Deus, que muitas pessoas, né, irmãos, não conhecem a história da Assembleia de Deus, quando se iniciou tudo. E aqui eu trago uma breve história, uma breve explicação, né, dessa história linda e fantástica que é a Assembleia de Deus. Então vamos lá, capítulo 5, Doutrinas Fundamentais da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, desde sua fundação em 1911, tem como base doutrinária central a Bíblia Sagrada, preservando os ensinos do Evangelho pentecostal. Cada doutrina reflete verdades bíblicas atemporais, sustentando a fé, a prática e o serviço do obreiro. O contexto histórico da fundação de 1911, a Assembleia de Deus foi fundada no Brasil em 1911, no contexto de um movimento pentecostal global, iniciado nos Estados Unidos com o avivamento da Rua Azusa, em 1906, liderada por William Seymour. A igreja brasileira, ela buscava uma expressão genuína do evangelho bíblico, fundamentada em experiência espiritual autêntica como conversão e fé em Cristo, batismo com o Espírito Santo, evidenciado por manifestações espirituais, como está em Atos, no capítulo 2, versículo 4, que ali nos fala ali sobre o Pentecoste, sobre a chegada do Espírito Santo. Desde o início, a Bíblia Sagrada foi reconhecida como autoridade máxima, diferenciando a Assembleia de Deus de movimentos religiosos que valorizavam tradições humanas acima da Escritura. Então, irmãos, nesse breve relato, a gente observa que a Assembleia de Deus, quando ela iniciou ali em 1911, ela foi totalmente estruturada e, como é que se diz, formada dentro da palavra de Deus. A base da Assembleia de Deus é a palavra de Deus. Então, tudo que nós ouvimos falar de doutrinas bíblicas, ensinamentos bíblicos dentro da Assembleia de Deus, a gente vai ter o seu fiel fundamento dentro das Sagradas Escrituras. Existem uma diferença que é bom que os irmãos estejam atentos em doutrinas bíblicas, a qual a Assembleia de Deus ela segue, e usos e costumes que foram adotados pelos pioneiros, pelos líderes da Assembleia de Deus no decorrer da sua trajetória. O que nós estamos falando aqui é exclusivamente sobre doutrina bíblica. A Assembleia de Deus, ela está fundada sobre uma doutrina bíblica. Teologia e centralidade da Bíblia. A Bíblia Sagrada é vista como autoridade final de fé e prática, como está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Fonte de ensino e instrução para obreiros e congregação. Instrumento de transformação e santificação, moldando caráter e ministério. As doutrinas fundamentais como Trindade, salvação, santificação, batismo no Espírito Santo e segunda vinda de Cristo
não são invenções humanas, mas verdades reveladas por Deus, preservadas ao longo da história da igreja e articuladas pelo Espírito Santo na experiência pentecostal. Então, os irmãos observam que toda a Assembleia de Deus, ela está fundada sobre esses parâmetros. Então, até mesmo a formação de obreiro, aquilo que o obreiro deve exercer dentro da igreja como obreiro, a postura do ministério, a postura do obreiro, ele é todo regido pela palavra de Deus. A Assembleia de Deus, ela preza por esses requisitos básicos para que o obreiro ele seja é, empossado e usado na obra de Deus. Então, tudo que os irmãos ouvirem falar a respeito como é que eu posso dizer, de doutrinas bíblicas, como sobre a Trindade, como a salvação, santificação, batismo no Espírito Santo, segunda vinda de Cristo, isso são doutrinas bíblicas. A Assembleia de Deus, ela traz essas doutrinas como fundamento sólido. Então, nós estamos em um ministério, em uma igreja, que ela tem uma trajetória histórica literalmente aprofundada e baseada dentro da palavra de Deus. Verdades bíblicas atemporais. Cada doutrina da Assembleia de Deus é extraída e fundamentada na Bíblia, não em tradições humanas ou modismo religiosos. Essas verdades são atemporais, ou seja, elas permanecem válidas independente da cultura, época ou contexto social. Sustentam o serviço do obreiro, garantindo coerência entre fé, prática e liderança espiritual. Exemplos. A centralidade da Escritura garante que o ensino do obreiro seja fiel, como está lá nos Salmos de número 119, versículo 105, um versículo extremamente conhecido de todos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Assembleia de Deus, ela anda no caminho guiado pela luz da palavra de Deus, pela lâmpada que ilumina a verdade, que é a palavra de Deus. Então, os passos da Assembleia de Deus no decorrer de sua trajetória é todo voltado pela luz da palavra. O batismo com o Espírito Santo, ele capacita para o serviço, obedecendo à experiência apostólica, Atos capítulo 2, versículo 4. Isso também é um dos requisitos principais para o obreiro. Existem assembleias de Deus que, para o obreiro se tornar um diácono, se tornar um presbítero, ele precisa ser batizado com o Espírito Santo. Isso são requisitos básicos, pautados dentro da palavra de Deus, que o obreiro tem que carregar consigo. Porque os irmãos, vocês devem ter observado nos estudos anteriores, ali que Paulo ensinando e falando que o obreiro tem que ser o quê? Qual eram os requisitos, pilares para a consagração do obreiro? Manejar bem a palavra da verdade, ser cheio do Espírito Santo, né? Então, isso são pontos principais. Então, existem esses fundamentos que são seguidos. A pessoa, o obreiro, tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Tem que ser cheio. E algumas igrejas adotam ainda não só ser cheio, mas também ser batizado com o Espírito Santo. Falar em línguas, como requisitos para se tornar um obreiro, principalmente obreiro de púlpito, presbíteros, né? Tem que ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, isso é tema para uma outra estudo, para uma outra aula. Existe uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Não é a mesma coisa, existem diferenças.
uma pessoa que é cheia do Espírito Santo para uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Mas isso não é o tema do nosso estudo. Isso aí é um tema para uma outra aula, um outro tipo de estudo. Mas, seguindo a linha tradicional da Assembleia, o obreiro, ele, além de ser cheio do Espírito Santo, ele tinha que ser batizado com o Espírito Santo. A santificação progressiva mantém a integridade ética e moral do obreiro, como está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Irmãos, aqui é mais mesmo para os irmãos estarem familiarizados com a Assembleia de Deus, com os costumes e doutrinas da Assembleia de Deus. Então, aqui não carece muito de uma explicação aprofundada. Eu coloquei esse capítulo 5 para os irmãos entender, porque os irmãos estão fazendo o curso de formação de obreiro da Assembleia de Deus. Então, os irmãos precisam conhecer a Assembleia de Deus, conhecer os pontos principais que regem a Assembleia de Deus, aonde a Assembleia de Deus está estruturada. Ali na Rua Azusa, quando eu falei ali do início nos Estados Unidos, ali começou o movimento em 1911. Mas tem um detalhe: no Brasil, a Assembleia de Deus aqui, quando ela chegou, quando ela foi fundada aqui no Brasil, ela foi fundada por dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Esses dois pioneiros, esses dois homens de Deus com as suas famílias, vieram para o Brasil e aqui implantaram, fundaram a Assembleia de Deus do Brasil. Foram Daniel Berg e Gunnar Wingren. Se os irmãos observar alguns hinos da nossa harpa cristã, ali existe autorias de Gunnar Wingren, Frida Wingren, que era esposa de Gunnar Wingren, e tem hinos da nossa harpa cristã que foram originados, né, foram escritos, foram, no caso, feitos por essas pessoas, por esses missionários. E tem hino ali que realmente toca o coração, move a alma da gente. Tem hinos da Frida Wigren que, se a gente cantar ele com a alma, a gente chora, a gente se emociona, porque é lindo demais. Lindo. Principalmente aquele que fala assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, esse hino foi de autoria da Frida Wigren, e esse hino emociona muito, ele toca profundamente a alma de quem canta e também daquele que ouve. Vamos lá, implicações para o obreiro. Fundamento do serviço. Toda ação do obreiro deve estar baseada na Bíblia, garantindo que sua decisão, conselho e liderança sejam espiritualmente sólidas e corretas. Proteção doutrinária. A centralidade bíblica evita desvios teológicos ou adaptações humanas que comprometam a fé da igreja. Inspiração e exemplo. O obreiro, ele aprende a viver segundo os princípios bíblicos, tornando-se modelo de integridade, santidade e dedicação, como está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Capacitação espiritual contínua. Ao estudar e aplicar a Escritura, o obreiro cresce espiritualmente, tornando-se instrumento eficaz nas mãos de Deus. Irmãos, isso aí nós estudamos. Então, os irmãos podem observar que não é nenhuma novidade o que está sendo passado aqui. Inspiração divina nas escrituras, das escrituras. Você vê 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala que toda a escritura ela é o quê? Divinamente inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então a palavra de Deus é um manual completo. É um manual realmente inspirado por Deus para trazer a transformação do homem, para instruir o homem no caminho da verdade, para levar o homem a andar em retidão com Deus. E a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela corta tanto para frente quanto ela corta para trás.
Então, o pregador, quando está pregando a palavra de Deus, ele tem que ter em mente que a espada ela não está indo só em direção a quem ouve, mas está indo em direção a ele também. Então, ali a palavra de Deus ela é um instrumento vivo de Deus para corrigir, para exortar, para ensinar, para moldar o caráter do homem. Origem histórica. A crença na inspiração das Escrituras remonta ao judaísmo antigo, onde os textos eram considerados palavra viva de Deus. Com a reforma protestante, essa doutrina foi reafirmada, enfatizando sola scriptura, ou seja, a palavra como única regra de fé e prática. Então, irmãos, desde o Antigo Testamento, toda a palavra de Deus, ela tem a sua base sólida, a sua estrutura, a sua criação dentro daquilo que Deus estabeleceu para o seu povo, Israel. Ela nasceu ali no judaísmo e quando ela foi para a reforma, quando fala aí de sola scriptura, que ali significa ali a única regra de fé e prática que devemos seguir, que é a Bíblia. Então é o único manual, é o único livro de um contexto geral, é o único livro que traz verdades estruturadas, infalíveis para a vida do ser humano. É a única, é a Bíblia. É infalível. É uma pedra que se que o homem que está no erro ele tropeça. É uma palavra viva de Deus que traz edificação, que traz transformação na vida do homem. E dentro da perspectiva teológica, toda a escritura é soprada pelo Espírito Santo, que a gente, dentro de um estudo teológico, a gente dá o nome de teopin, teopneustos, porque a pneumatologia ela é o estudo do Espírito Santo. Então, teopneustos sendo uma autoridade suprema para ensino, correção e instrução. Aplicação prática para o obreiro: estudar a Bíblia com referência, reconhecendo sua autoridade, basear todo o ensino, aconselhamento e pregação na palavra de Deus e evitar interpretações pessoais que contradigam o contexto bíblico. Irmãos, temos que ter muito cuidado ao estudarmos a palavra de Deus e a gente querer trazer interpretações segundo o nosso entendimento. Temos que ter cuidado. A palavra de Deus ela é divinamente inspirada. E para nós entendermos o que essa inspiração está nos passando, somente com o autor do nosso lado. E quem é o autor? Deus. Quem é aquele que soprou a palavra para que os profetas, os homens escrevessem? O Espírito Santo. Então, ao ler a palavra, ao estudar a Bíblia, eu preciso estar na companhia do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que vai me instruir, me ensinar, me revelar, me dar o entendimento e me dar a interpretação do que o texto ele está querendo dizer. A gente observa que existem inúmeras interpretações bíblicas que acabam se tornando heresias, porque as pessoas interpretam por si só. Não tem a autoridade do Espírito de Deus para trazer a interpretação. O homem interpreta por si. Então, acaba gerando o quê? Conflitos e heresia. Uma das doutrinas que a Assembleia de Deus defende é a Trindade. Mateus capítulo 28, versículo 19, é um texto base que a Assembleia de Deus tem, que é: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A origem histórica e fundamentação bíblica. A doutrina da Trindade tem raízes tanto na revelação bíblica quanto na tradição histórica da Igreja.
embora o termo Trindade não aparece explicitamente na Bíblia, seu conceito está presente. A palavra Trindade, os irmãos não vão encontrar na Bíblia. Não existe essa palavra. Não existe nenhuma palavra ou contexto, nem no hebraico, nem no grego, que traga esta palavra como base, Trindade. Mas nós vemos a evidência da Trindade através da Bíblia. A manifestação da Trindade através dos eventos bíblicos, aonde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles atuam em conjunto. Um exemplo está no Antigo Testamento, a pluralidade nas expressões divinas. Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 26, sugerindo uma complexidade no ser de Deus. O Espírito do Senhor operando distintamente do Pai, lá em Isaías capítulo 63, versículo 10 ao versículo 11. Os irmãos leem para os irmãos entenderem. E também Salmos de número 104, versículo 30. Na criação, irmãos, a gente vê a atuação da Trindade de uma forma tremenda. Deus sendo o agente da criação, o Espírito de Deus movendo a criação, como fala lá, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, a ação do Espírito movendo sobre a criação, e o Verbo trazendo à existência toda a criação. Então Deus, ele diz: haja. O Verbo, que é Cristo, o Filho, ele agindo no poder da criação e o Espírito movimentando para que a criação ela venha a existir. Então os irmãos observam a atuação da Trindade na criação. No Novo Testamento, distinção e unidade das pessoas. O Pai envia o Filho, João 3,16. O Filho submete-se ao Pai, João 6,38. E o Espírito é concedido para habitar nos crentes, João 14, versículo 16 ao 17, e Atos capítulo 1, versículo 4 a 5. O mandamento de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28, 19, expressa a unidade e distinção simultâneas da Trindade no ser humano. Desenvolvimento histórico. Nos primeiros séculos, a Igreja enfrentou heresias como o arianismo, que negava a divindade de Cristo. O Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, e o Concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo também, eles consolidaram a doutrina trinitária, afirmando que o Filho e o Espírito são consubstâncias ao Pai, da mesma essência, coeternos e coiguais. Então, os irmãos observam aí que a Trindade é a manifestação de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. E os três são um. Os três coabitam, coexistem, entendeu? Em mesma forma, em mesma autoridade, em mesma essência, em mesmo poder. Perspectiva teológica: a Trindade é Deus uno em essência e triplo em pessoas. Como que é isso? Pai, Criador, fonte de toda a vida, digno de adoração e obediência. Filho, Jesus Cristo, Redentor, plenamente Deus e plenamente homem, mediador entre Deus e os homens. E o Espírito Santo, Consolador, Santificador e Capacitador, que habita nos crentes e conduz à verdade. Características essenciais. Distinção, pessoal: cada pessoa é plenamente Deus, mas distinta em relação à função e ao papel na história da salvação. Como é isso? Cada pessoa é plenamente Deus. Os três são Deus, mas distinto em relação à função e ao papel. Como assim? Deus, ele é o Pai, é o que enviou Cristo, é o governante supremo de toda
a criação. Perdão, irmãos, me perdoem. Jesus é aquele que executou a vontade do Pai, desceu para morrer na cruz, para que o seu sangue nos redimisse de todo o pecado e nos voltasse a termos o livre acesso ao Pai. E o Espírito Santo ele atua hoje no tempo da graça como nosso consolador, o nosso guia, o nosso ajudador, e é aquele que nos instrui no caminho da verdade. Então, por isso que existe essa distinção pessoal. Unidade e essência, apesar da distinção, a perfeita unidade em natureza, eternidade, poder e propósito. Então, todos eles têm essa mesma essência, têm essa mesma fluidez, vamos dizer assim. Os três são um. Eternidade e iminência. O Pai, o Filho e o Espírito coexistem eternamente, atuando harmoniosamente na criação, redenção e santificação. Então, os três trabalham juntos. Aplicação prática para o obreiro. O reconhecimento e evidência da Trindade devem ser centrais na formação e no serviço ministerial. Aí eu coloquei 3 pontos aí. Ensinar corretamente. Isso aí a gente aprendeu no início, não é novidade. Então, o obreiro ele tem que conhecer a palavra de Deus para ensinar a verdade da palavra de Deus, ensinar o que Deus realmente transmite através da sua palavra, ter entendimento através do Espírito Santo para interpretar, entender a Bíblia, para não ensinar heresias. Vivenciar comunhão com cada pessoa da Trindade, ou seja, tem que ter essa harmonia de entender a Trindade, entender Pai, Filho e Espírito Santo. Então, adoração ao Pai, reconhecer sua soberania, gratidão e confiança na providência divina, seguir o Filho, que é imitar Cristo em obediência, amor e serviço, reconhecendo o seu sacrifício e mediação, condução pelo Espírito Santo, buscar discernimento, direção e poder espiritual para o ministério e vida pessoal. Ou seja, o obreiro tem que estar em harmonia com os três. Harmonia. Dar a Deus toda a honra e adoração, que isso é um ensinamento de Cristo. Seguir a Cristo e imitá-lo segundo os seus ensinamentos e buscar o discernimento da palavra, o entendimento, os dons espirituais pelo Espírito Santo. Então, os irmãos observam a importância de estar ligado na Trindade. Exercício ministerial prático. Ao liderar reuniões, batismos e culto, entregar a Trindade na liturgia e ensino, enfatizando que cada ação do obreiro é guiada e sustentada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Reconhecer que a capacidade espiritual para o serviço vem do Espírito Santo, reforçando a dependência contínua de Deus em todas as tarefas ministeriais. Então, irmãos, isso aí é o dever do obreiro. Reflexão devocional para obreiros. Um obreiro que conhece a Trindade aprende a equilibrar autoridade e dependência. Autoridade no serviço pelo Espírito, dependência da sabedoria do Pai e da mediação do Filho. Então, irmãos, tem que estar ligado. Chamando a intimidade, a experiência pessoal com cada pessoa da Trindade transforma a vida e fortalece o ministério. Modelo de unidade. Assim como as três pessoas atuam em perfeita harmonia, o obreiro é chamado a cultivar unidade com a igreja, liderança e irmãos da fé. Então, os irmãos observam aí que tem que estar ligado, como eu disse, tem que estar ligado. Ligado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Os irmãos observam que a Trindade, elas atuam em unidade, um com o outro. E o obreiro também da mesma forma, seguindo o processo do fundamento da Trindade. O obreiro, ele vai cultivar o que é a unidade na igreja, ó, igreja, liderança e irmãos da fé. Trindade. Três.
Então, os irmãos observam como que a palavra de Deus ela traz uma conformidade, ela traz uma amplitude, ela traz uma base sólida para que o obreiro ele siga para servir bem e corretamente a obra de Deus. Salvação pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Origem histórica, doutrina central da reforma protestante, especialmente em Martinho Lutero, rejeitando a salvação por obras, enfatizando fé e graça divina. O que isso quer dizer? Antes, as igrejas medievais, as igrejas do primeiro século, vamos dizer assim, principalmente as igrejas católicas, elas vendiam indulgências. A salvação era comprada. Então, quanto mais você pagava, mais direito você tinha de entrar no céu. Então, você comprava o perdão, você comprava a salvação, você comprava, eh, vamos dizer assim, o céu através de riquezas. E Martinho Lutero lutou contra isso. E quando veio essa reforma protestante, foi mostrado que a salvação ela é pela graça e não por obras. Porque se fosse por obras, as pessoas se vangloriavam, as pessoas se engrandeceriam. Ah, eu fiz mais, então eu vou ganhar mais. Então, a salvação, ela vem pela fé e pela graça de Deus. Porque graça é favor não merecido. Então, a salvação dentro da reforma, ela foi constituída, ela foi mostrada que ela só é ganha através da fé mediante a graça, para que ninguém venha se vangloriar por causa das obras. A perspectiva teológica, a salvação é um presente merecido de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo, que morreu pelos pecados da humanidade. Aplicação prática: o obreiro deve testemunhar a fé pessoal em Cristo e a necessidade da graça. Ensinar que boas obras são frutos da fé, não meio de salvação, como está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17. O batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4, nos fala sobre o Pentecoste. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Origem histórica. Enraizada no pentecostalismo moderno, que iniciou no século XX, mais precisamente em 1906, ali o avivamento da Rua Azusa, a doutrina firme, a doutrina afirma uma experiência distinta da salvação, marcada pela capacitação espiritual e manifestações carismáticas. Perspectiva teológica: o batismo com o Espírito Santo capacita o crente para testemunhar, servir e manifestar dons espirituais. Uma aplicação prática: buscar intimidade e capacitação contínua pelo Espírito, reconhecer os dons espirituais como para edificação da igreja, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Então, irmãos, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma capacitação para o obreiro fazer a obra de Deus. É como eu disse, existe uma diferença entre você ser cheio do Espírito Santo e você ser batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma fonte que capacita o crente para testemunhar e servir a obra de Deus de uma forma especial, vamos dizer assim, de uma forma diferenciada. Porque através do batismo com o Espírito Santo, você vai manifestar segundo a vontade de Deus e segundo o que o Espírito de Deus lhe conceder, os dons espirituais. Somente quem tem dom espiritual
quem é batizado com o Espírito Santo, usa da operação de milagres, vamos dizer assim. Então, a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, ela vai receber dons espirituais naquilo que Deus vai estar usando ela. Por isso que são 9 dons do Espírito. Então, cada pessoa ela vai receber ali uma parte desses 9 dons. O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para que o obreiro ele receba esses dons para o serviço da obra de Deus. Uns vai receber o dom de profecia, outro vai receber os dons de curar, outro vai receber o dom de operação de maravilhas, outro vai receber o dom de discernir os espíritos, outro vai receber o dom da fé, outro vai receber o dom da palavra do conhecimento, outro o dom da palavra da sabedoria, o outro o dom de operação de maravilhas, e por aí vai. Então, cada dom espiritual é uma capacidade que o Espírito está dando para o obreiro para executar na sua obra. E quem é batizado com o Espírito Santo recebe os dons espirituais. Quem é cheio do Espírito Santo, não. Há uma diferença nisso. Mas, como eu disse, isso é um tema para uma outra aula. Isso gera até debate. Então, é a importância do obreiro ele estar cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo, porque através do Espírito Santo ele é capacitado para fazer a obra de Deus. Santificação progressiva, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Irmãos, a gente, como obreiro, nós temos que ter em mente uma coisa muito importante. O obreiro ele tem uma responsabilidade sobre os seus ombros em fazer a obra de Deus. E ele precisa deste fundamento na sua vida, seguir a paz com todos. E ele precisa viver uma vida de santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E isso não é só para obreiro, isso é para todo tipo de cristão. Seja o membro novo convertido, seja o pastor presidente, seja qualquer pessoa dentro da igreja, tem que seguir a paz com todos. Se não houver paz, se não houver santificação, se não houver fruto do Espírito, ninguém vai ver o Senhor. Ninguém vai ver. A palavra de Deus em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, que é intitulado como as beatitudes, que são as bem-aventuranças, Jesus ele diz o quê? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E isso está ligado aqui em Hebreus. Ou melhor, né? Hebreus está ligado no que Cristo falou. Hebreus foi escrito depois. Então, os irmãos observam que esse versículo tem uma ligação lá em Mateus 5, quando Cristo disse as bem-aventuranças. Então, estar na presença de Deus, irmãos, principalmente sendo obreiro, nós temos que carregar esses requisitos na nossa vida e nós temos que viver de acordo com a palavra. A salvação está em jogo. O reino dos céus é tomado à força. Então nós temos que lutar. Lutar contra nós mesmos, lutar contra o nosso egoísmo, lutar contra o nosso caráter, lutar contra nós, contra a nossa carne, para que a gente venha alcançar a salvação. E a gente vence a nós mesmos através de quê? Da santificação, da paz com o próximo. É por isso que o ritual da Santa Ceia, ele é algo extremamente importante na comunhão da igreja. Porque os irmãos observam um detalhe que quando o apóstolo Paulo ele diz, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei.
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Ali eles estão à mesa. Ali é um momento de unidade. Ali é um momento de paz, ali é um momento de comunhão, ali é um momento que aonde a santificação tem que estar florando na vida do cristão. Ceia não é apenas um ritual de lembrança da morte de Cristo. Ceia é o ápice da nossa salvação através de Cristo, porque através da ceia Deus ele está nos confrontando. Você está apto para tomar do corpo e do sangue do meu filho? Como está a tua paz com o teu próximo? Como está a tua convivência com o teu irmão? Como está a tua vida diante de mim? Como está a tua santificação diante da minha presença, que eu sou santo? Então, irmãos, temos que trazer essa reflexão para a nossa vida. É por isso que Paulo ainda continua, ele diz que aquele que tomar do pão e beber do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Tem muitas pessoas doentes, muitas pessoas morrendo espiritualmente, porque não sabe mais discernir o corpo e o sangue de Cristo. E as pessoas vivem dentro da igreja apenas de aparência, usando uma máscara. Só que, irmãos, a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos desperta para algo maior. Ir para a igreja, não podemos ter essa mente de ir para a igreja como apenas um ritual de domingo. Não! Nós temos que ir para a igreja no intuito de adorar um Deus vivo, de viver uma vida de construção espiritual, de viver uma vida de plena santificação e paz com o nosso próximo. Porque isso é um ponto principal na vida do cristão, não só do obreiro, é do cristão. Aí os irmãos observam a origem histórica, o conceito de santificação evolui do ensino reformado, mas no pentecostalismo enfatiza uma experiência contínua de purificação e crescimento espiritual. Santificação nos leva a nos aproximarmos de Deus e a crescermos na presença de Deus. E dentro de uma perspectiva teológica, santificação não é apenas inicial, mas progressiva, ela é contínua, envolvendo obediência diária, renúncia ao pecado e conformidade à imagem de Cristo. Então, os irmãos observam como que é a santificação na vida do crente. Ela tem que progredir, ela tem que ser progressiva, ela tem que ser contínua. Aplicação prática, viver uma vida de disciplina espiritual, oração e estudo da palavra. Buscar transformação contínua, permitindo que o Espírito molde caráter e ações. Então, os irmãos observam que a vida do cristão ela é de renúncia continuamente. Que a vida do cristão ela é de progressão, ele tem que estar progredindo na presença de Deus continuamente. Tópico 6, segunda vinda de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 27. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Origem histórica, a escatologia cristã tem raízes no judaísmo apocalíptico e os evangelhos enfatizam a esperança ativa na volta de Cristo. Perspectiva teológica, a segunda vinda será visível, gloriosa e universal, trazendo juízo e consumação do reino. Aplicação prática, viver em expectativa constante, mantendo santidade e vigilância. Incentivar a igreja a perseverar na fé e na missão evangélica. Princípios éticos e morais da denominação. A Assembleia de Deus enfatiza a ética cristã prática,
Ética Cristã Prática, baseada em princípios bíblicos, que eu botei 4 pontos, né? Fidelidade à palavra, integridade pessoal e familiar, amor ao próximo e serviço voluntário, testemunho público de santidade, honestidade e respeito. Esses 4 pontos são fundamentais. Origem histórica, esses princípios refletem tradições evangélicas históricas e pentecostais que buscavam igrejas vivas, disciplinadas e moralmente coerentes. Aplicação prática: o obreiro deve ser modelo ético, coerente na vida pessoal e pública, ensinar a congregação a aplicar princípios bíblicos no cotidiano. Irmãos, os irmãos observaram aí, eu li tudo porque para me trazer explicação aqui para os irmãos mais detalhada. Ali a gente falou sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Cristo. E que o obreiro ele tem que estar pautado no ensinamento da palavra, trazendo esses alicerces para dentro da igreja. Então, falando diretamente para os obreiros, agora eu vou sair do meio da igreja, dos membros, trazer para o obreiro. Perdão, irmãos, me perdoem. Existem muitos obreiros dentro da casa de Deus, isso eu falo, irmãos, no modo geral, não estou falando da nossa igreja. Eu estou falando em um modo geral, em todas as igrejas como um todo. Existem obreiros que não têm capacidade de ser obreiro. Existem obreiros que não sabem nem o que está escrito em Mateus capítulo 5. Existem obreiros que nunca leram a carta de Tito. Existem obreiros que não sabem quem escreveu o Apocalipse. Então, irmãos, tem muitas pessoas brincando de servir a Deus, brincando com a obra do Senhor. Porque os irmãos observam nesse estudo que o obreiro ele tem como fundamento a palavra de Deus. Ele tem que ter a palavra de Deus em sua vida como um alicerce fundamental, como estrutura. E ele tem que estar apto para ensinar a palavra. Ele precisa conhecer para ensinar. Aí como que um obreiro vai fazer a obra de Deus se ele não conhece Bíblia, se ele não conhece a palavra? Ele vai ensinar o quê? É a mesma coisa. Um exemplo, irmãos, bem básico, bem simples. Eu, particularmente, sou péssimo em matemática. Não gosto de matemática, sou ruim em matemática. Esse negócio de x vezes b ao quadrado mais y. Irmãos, eu detesto matemática, não gosto, não entendo nada. É a mesma coisa que pegar eu e não conheço nada de matemática, e não sei matemática, e botar para dar aula de matemática. Eu vou ensinar o quê? O que eu vou ensinar numa sala de aula a matéria matemática, sendo que eu não sei matemática? Então, isso mostra o quê? Como que um obreiro que não conhece Bíblia vai ensinar a Bíblia? Como que um obreiro que não conhece Bíblia vai trazer uma palavra de apoio, uma correção, uma exortação, um ensinamento? E isso nós vemos, irmãos, que dentro da casa de Deus existem pessoas assim, pessoas desinteressadas pelas coisas de Deus, carregam apenas títulos de obreiro, mas não têm condição nem de ser membro, nem de ser membro. Então, irmãos, que esse estudo ele possa abrir a mente de cada um de vocês, para que vocês possam enxergar
a responsabilidade de ser obreiro. E que vocês possam puxar para vocês, para dentro de vocês, a responsabilidade de estar à frente da obra de Deus, de executar os princípios bíblicos em vossas vidas. Irmãos, tem coisas que a gente ouve no nosso dia a dia, por aí afora, a forma que as pessoas, que as igrejas hoje elas estão, irmão, é de escandalizar. Como que essas pessoas estão aguardando o arrebatamento? Como que essas pessoas estão esperando a volta de Cristo? Como que elas têm certeza da salvação, sendo que vivem uma vida completamente na contramão da verdade da palavra de Deus? Então, que os irmãos possam guardar esse estudo no coração, vocês serão futuros obreiros, futuros auxiliares de trabalho, futuros diáconos, vão almejar outros cargos a mais, vão crescer, vão se tornar aí, ó, grandes instrumentos vivos na obra de Deus, vão ser presbíteros, vão ser evangelistas, vão ser pastores, vão ser missionários, entendeu? Então, guardem isso. Puxem primeiramente a responsabilidade para vocês. Moldem o caráter de vocês de acordo com o caráter de Cristo. Moldem a vida de vocês segundo a palavra de Deus, segundo os princípios bíblicos. Porque quando nós estivermos inteiramente dentro da palavra, o Espírito de Deus irá nos usar de uma forma tremenda e gloriosa para alcançar outras vidas. Quando nós estivermos literalmente dentro, estruturados, enraizados na palavra, vivendo a conformidade da palavra, o Espírito de Deus encontrará em nós obreiros de valores, aptos para colocar a mão no arado e seguir em frente, e levar a obra de Deus com seriedade, amor e dedicação. Porque existem muitas pessoas, irmãos, que estão fantasiando uma falsa aparência, usando uma máscara de cristão, de obreiro, mas estão como aquilo que Cristo disse: são sepulcros caiados, por fora, aos olhos, são esplêndidos, mas o seu interior, as suas almas, os seus corações estão como ossos secos, como podridão, como os corpos em decomposição. Então, que nós possamos ter isso na nossa mente. Estamos servindo um Deus vivo, dono desta obra, dono da igreja e dono do céu, para onde nós almejamos alcançar e chegar. Para chegar lá, nós temos que primeiramente conquistar o dono da casa. É a mesma coisa, irmãos. Um exemplo para terminarmos. Eu tenho minha casa, vou fazer uma festa, fazer um churrasco, vou convidar as pessoas que eu conheço, vou convidar as pessoas que estão próximas a mim, vou convidar as pessoas que têm intimidade comigo, as pessoas que convivem comigo, as pessoas que estão no meu dia a dia, as pessoas que trazem uma referência. Esses vão entrar na minha casa. Essa pessoa que eu não conheço. E a pessoa que está lá praticando coisas erradas, que eu sei que ele é uma pessoa ruim, uma pessoa perversa, uma pessoa maldosa, eu vou trazer para dentro da minha casa? Não vou trazer. Da mesma forma, irmãos, é o reino de Deus. Deus ele está nos observando. Deus ele está nos olhando. E só vai entrar lá no reino do céu aquele que é íntimo dele, aquele que está ligado com ele, aquele que está em comunhão
plena com ele. Por isso, segui a paz com todos e a santificação, porque sem elas ninguém verá o Senhor. Irmãos, que Deus em Cristo os abençoe. Essa é a nossa aula. Irmãos, façam os exercícios. Até hoje, somente uma pessoa está me entregando os exercícios e está tirando 10. Essa pessoa que está me entregando os exercícios está tirando 10. Irmãos, faça os exercícios, manda para mim. Isso aí já é um ponto de responsabilidade de vocês, obreiros. Isso aí já é um princípio de responsabilidade com a obra de Deus. É um curso, é um ensinamento, mas tem aí, ó, exercícios para serem feitos. E somente uma pessoa está me entregando. Irmãos, a aula está perto de acabar, falta só mais 2 capítulos. Só falta mais dois, capítulo 6 e capítulo 7. Está acabando. Eu vou apresentar para o pastor o relatório de quem participa e de quem não participa, de quem entregou o exercício e de quem não entregou. E no final vai ter prova. Vai ter prova, irmãos, vai ter prova. Então, todos têm a apostila, todos estão tendo acesso aos vídeos e todos têm um tempinho disponível para fazer os exercícios e mandar para mim. Então, eu peço aos irmãos, façam os exercícios e me encaminhem. Façam os exercícios e me mandem, porque senão eu vou relatar para o pastor, aí o pastor vai decidir se a pessoa ela forma ou não vai formar no curso. Tá bom, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Hoje vamos encerrar com uma oração. Pai Celestial, Deus poderoso, graças te damos por este momento a qual nós passamos aqui aprendendo da Sua palavra. Que o Senhor possa encontrar em nós, ó Deus, sinceridade, verdade, prudência, sabedoria e compromisso para fazermos a sua obra. Que o teu Espírito Santo possa nos ensinar, nos instruir, nos guiar, nos exortar, nos consolar e nos revelar a sua palavra dentro da verdade do Senhor. Deus esteja conosco, abençoa cada aluno, cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Teu é o reino, o poder, a glória e a honra para todos sempre. Amém. Próxima aula, irmãos, capítulo 6, ética e conduta do obreiro. Que Deus em Cristo nos abençoe, que os irmãos tenham aí esse, como é que eu vou dizer, essa iniciativa de estar cada dia buscando mais e mais ao Senhor e se dedicar, dediquem ao curso, à leitura da apostila e aos exercícios. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode me mandar lá no particular que eu vou estar respondendo aos irmãos. Tá bem, irmãos? Fiquem com Deus, que Deus continue abençoando todos vocês em nome de Jesus.